considera um instrumento de bênção nas mãos do Senhor? Você se considera uma bênção nessa vida, nessa terra? Você se considera um vaso de honra nas mãos do Deus vivo? Como é que você tem se colocado para Deus? Irmãos, meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, não sei quem esse vídeo vai alcançar, mas eu espero que ele te edifique. Que edifique a sua alma assim como edificou a minha. O que eu vou compartilhar com você é o que Deus falou comigo. E aí Deus falou muito comigo sobre a questão da oração, sobre aquilo que eu falo para Deus, sobre aquilo que eu falo para o Senhor. Então o que eu tenho que falar com o Senhor, eu tenho que ser muito verdadeira com Deus. A gente não pode estar mentindo para Deus, assim como a gente não pode mentir para a gente mesmo, muito menos para o nosso irmão. E a gente fala para Deus: Senhor, eu quero ser seu instrumento. Senhor, me usa nessa vida. Senhor, me usa nessa terra. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero abençoar as pessoas. Eu quero ser um canal seu na vida de alguém, uma instância sua na vida de alguém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo. Se você diz isso, creia que Deus vai te usar. Creia que o Senhor vai te usar. Agora, aquilo que é seu, se você coloca e desentrega até Deus, porque às vezes você compra uma casa, você dá uma ação de graça, de Deus, obrigada por esse presente. Deus te dá um filho, você leva e apresenta a Deus e fala: Deus, obrigada por esse filho que está me dando. Você casa e você ora a Deus agradecendo pelo marido que Deus te deu. Você é uma esposa que Deus te deu. Então você ora ao Senhor e coloca nas mãos de Deus e agradece a Deus por ele presente. E a partir do momento que Deus te presenteia, que Deus te dá, a partir daquele momento que chega na sua mão, você tem uma responsabilidade sobre aquilo que Deus te deu. Então, o filho que você tem é como se você fosse um guardião do seu filho. E aí Deus te usa para criar aquela criança. Instrui a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. E aí Deus fala: vós, marido, amai vossas mulheres. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Percebe que Deus dá uma ordem nessa relação. Percebe que Deus orienta como que tem que ser a relação. E aí, se Deus está dizendo como é que tem que ser, Deus fala isso para quem? Para os servos dele. Deus fala isso para quem está disposto a servir a ele, a seguir as orientações dele, a seguir os ensinamentos bíblicos. É para ele, para essas pessoas que a palavra de Deus está. E aí, a partir do momento que você fala para o Senhor que quer obedecer a Deus, que quer servir a Deus, Espírito e verdade, Deus fala, Deus te convida para dirigir um departamento. Deus te convida para ser presbítero, para ser diácono. Deus te chama e Deus te levanta. Deus quer usar você na profecia, quer usar você na revelação, no aconselhamento. É Deus que fala como quer te usar, porque o desígnio é dele. O chamado é dele. E que se você fala assim: Senhor, eu sou um instrumento nas suas mãos. Quando Deus te chama, você diz sim para Deus? Você está falando sim para Deus, ou você fala que quer ser um instrumento e quando Deus te chama você diz não? É preciso que a gente reflita sobre isso, sobre as palavras, sobre esse relacionamento de verdade com Deus. Como é que está meu relacionamento com Deus? É um relacionamento sincero? Eu realmente me coloco na presença do Senhor e faço aquilo que eu falo que eu vou fazer? Eu estou sendo incoerente? Então, o Senhor falou muito comigo nesse aspecto, porque, irmãos, é preciso que você lembre o que você disse. É preciso que você não pode esquecer aquilo que você falou para Deus. Porque assim como você tem que ser fiel, íntegro e honesto com você mesmo, eu tenho que ser íntegra e honesta comigo mesma. Dessa mesma forma, eu tenho que ser com Deus e com meu irmão. Às vezes, a gente fala assim: tem que ser fiel a Deus, porque Deus é fiel comigo. Ser fiel é um princípio. Então, o meu princípio é: não vou trair meu irmão, eu não vou trair o meu Deus. Isso é um princípio. Uma coisa é o nosso princípio, outra coisa é o princípio de Deus. E às vezes você não trai, você ama. E às vezes você fala bem assim: meu Deus do céu, é difícil suportar essa pessoa, é difícil tolerar essa pessoa. Mas a Bíblia manda a gente tolerar em amor. Então, quando eu falo para o Senhor, eu quero ser instrumento na mão de Deus, Deus vai me colocar, vai me dar a oportunidade de ser esse instrumento que eu disse que eu quero ser. Então, muitas das vezes, irmãos, nós temos um sentimento de posse muito grande pelas coisas que é presente de Deus na nossa vida. Está na nossa vida por um determinado tempo. E esse tempo é o tempo de Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Mas eu me acho tão dona daquilo, tão minha posse, que eu já começo a dizer que é meu.
sendo que eu apresentei a Deus. Eu agradeci a Deus como de Deus. E eu disse para Deus que é meu, é assim, e por ser meu, é de Deus. E porque foi Ele que me deu. Então a Bíblia fala, Deus dá e Deus toma. E aí muitas das vezes a gente prega isso e não, na hora que dá de viver isso, a gente não consegue viver. E a gente começa a murmurar, começa a falar coisas abomináveis aos ouvidos do Senhor. E a gente começa a dizer para Deus, eu não aceito. Mas eu não aceito o quê? Se eu disse para Deus que é dele, como é que depois eu vou dizer que eu não aceito? E como que eu sou tão limitada, como é que eu, um ser humano, vou dizer para Deus que eu não aceito alguma coisa de um Deus? Então, irmãos e meus amigos, é preciso que sejamos coerentes com a nossa oração, na nossa oração, coerentes com o nosso Deus. E se eu quero ser instrumento de Deus, e Deus me dá a oportunidade de ser instrumento nas mãos dele, é para ser instrumento na mão do Senhor. Se meu guarda-roupa pertence a Deus, meu trabalho foi Deus que me deu, meu salário foi Deus que me deu, minha família foi Deus que me deu, então tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se foi Deus que me deu, a hora que Deus quiser, Deus vai requerer, Deus vai tomar. Deus vai tomar para si. Deus vai dizer, não, até esse momento ficou na sua mão, ficou na sua responsabilidade. A partir de agora não está mais na sua responsabilidade. E é preciso ter esse discernimento, de entender quando chegou o nosso tempo naquele processo. De que nossa missão foi cumprida. De que o propósito do Senhor se cumpriu naquele nosso desígnio. Compreender isso, irmão, é de uma leveza tão grande. Você tira um fardo das suas costas, porque você entende que naquele processo Deus te colocou naquela situação e você está passando por aquilo, mas tem um tempo para acabar. Tem um tempo para finalizar. E ninguém é dono de ninguém. E a gente não tem nada, porque tudo que é nosso é do nosso Deus. E se eu sou serva do Deus Altíssimo, se eu bato no peito e falo, eu sou serva, eu quero te servir em espírito e em verdade, não é só em espírito e em verdade da boca para fora, tem que ser de coração e em vivência todos os dias. Porque nós não vamos ser hipócritas de dizer que está nas mãos do Senhor, que Deus é o nosso dono, e quando Deus fala bem assim, olha, você não vai, você fica, você não pode viajar, você fica, fecha a boca, fica em silêncio. Irmãos, até teve situações na minha vida que eu senti vontade de resolver na promotoria pública. Mas Deus disse, fica calada, você não vai fazer nada, porque essa peleja não é sua não, essa peleja é minha. E eu deixei na mão de Deus, e Deus solucionou, e Deus resolveu do jeito dele. E depois ele me deu discernimento. Já teve situações que eu pensei que estava na minha mão, que era para eu resolver, mas não era para eu resolver. E só tinha uma pedra para eu tirar, a pedra foi tirada, e o milagre aconteceu. Porque tem situações que a gente pega, a gente não quer, a gente coloca defeito, a gente fala que não quer, mas a gente depois vai lá, pega e coloca no nosso colo, coloca dentro da nossa casa. Quantas vezes Deus fala pra você assim, ó, essa amizade não convém, essa amizade não edifica, esse aplicativo não edifica. Quantas vezes Deus fala com você, essa roupa não te edifica, essa música não te edifica. Quantas vezes Deus fala com você, não, isso aí não está edificando sua alma, afasta-se disso, foge disso, mas a gente insiste com aquilo. Então, nesse momento que a gente insiste, a gente está sendo desobediente ao nosso Deus. E nesse momento a gente está confrontando aquele que a gente disse que é nosso dono. Então, irmãos, que possamos meditar. Mas meditar muito, refletir sobre nossas ações. Eu estou compartilhando isso com você, porque o Senhor falou fortemente comigo sobre a questão da coerência, a questão da verdade, a questão da integridade, a questão da fidelidade. A questão de você de falar e cumprir, falar e viver. E estar preparado para quando o Senhor requerer de você, quando o Senhor te designar, quando o Senhor te ordenar, quando o Senhor mandar você ir, você vai, mandar você vir, você vem, mandar você